Boa tarde a todos, muito prazer. Eu me chamo Luciano Salles, eu faço parte do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Uniceplac, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento da UNB. A ideia aqui é apresentar o trabalho intitulado Rosear, uma ferramenta de inteligência artificial no apoio psicoeducacional e na promoção do autocuidado em mulheres com câncer de mama. Saliento também que, para a produção deste trabalho, participaram a professora Maria do Socorro de Lima e Silva, do Uniceplac, e o professor Everson Garcia, também daqui do Uniceplac, e os dois também fazem parte de programas de pós-graduação da UNB. Os professores Vera Lúcio Teodoro dos Santos, a professora Josiane Guerreiro, o professor Osman e os acadêmicos Carla Lopes, Vitória Souza e Igor Craveiro Nunes Buenos. Este trabalho ele é fruto de um projeto de iniciação científica aqui do Uniceplac e ele iniciou em fevereiro deste ano e tem a sua conclusão em dezembro desse ano também. Primeiramente, vamos falar que o câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade e sofrimento psicológico entre as mulheres. Logo, o acesso à informação qualificada e ao acolhimento emocional é essencial para o diagnóstico precoce e adesão ao tratamento. Dados do INCA apontam que o câncer de mama é a neoplasia que mais mata as mulheres no Brasil atualmente, tá? Então, isso vem trazer muitos transtornos emocionais, psicológicos, enfim. Então, nesse sentido, a tecnologia ela pode ser uma aliada na promoção do autocuidado, fornecendo suporte informativo e emocional. Desta forma, a Rosear é um protótipo de inteligência artificial integrada ao WhatsApp que visa oferecer orientação e apoio humanizado às mulheres com câncer de mama. Logo, o objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho da Rosear em interações que envolvam o sofrimento emocional e observar a eficácia da comunicação da ferramenta com pacientes em situações de vulnerabilidade efetiva. Com relação ao método, foram analisados 6 interações simuladas com pacientes. Os diálogos envolveram temas como medo do diagnóstico, baixa autoestima, conflitos familiares e dúvidas existenciais. Em seguida, nós fizemos uma avaliação com o uso da IA, levando 5 critérios. No caso, a empatia, a orientação clara, a linguagem acessível, a personalização e o respeito aos limites éticos. Cada critério foi pontuado numa escala de 0 a 100%, com média final de desempenho. Como resultado de discussões, a Roseada demonstrou um alto nível de empatia e linguagem acessível e sensível, por orientação técnica sem ultrapassar os limites éticos, capacidade de adaptação ao discurso emocional do usuário. Também ofereceu apoio informativo aos familiares, promovendo uma rede de suporte. Então, aqui eu trago para vocês um diálogo simulado. Uma usuária perguntou: no tratamento para o câncer de mama, eu terei algum apoio psicológico? A Rosear respondeu: sim, o apoio psicológico é uma fonte fundamental no tratamento para o câncer de mama. Diversas organizações de saúde, como o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e a Sociedade Brasileira de Mastologia, enfatizam a importância da saúde mental durante todo o processo, desde o diagnóstico até a recuperação. O tratamento multidisciplinar inclui frequentemente psicólogos e psiquiatras para auxiliar no manejo da ansiedade, depressão, medos e outros desafios emocionais decorrentes da doença. A abordagem psicológica pode incluir terapia individual, terapia em grupo e outros métodos de apoio, dependendo das necessidades individuais de cada paciente. É essencial que você discuta seus sentimentos e preocupações com a sua equipe médica, que poderá encaminhá-la para um profissional especializado em saúde mental. Recomendo fortemente que você marque uma consulta com um mastologista para discutir seu caso específico e esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tratamento, incluindo o suporte psicológico.
Então, numa análise aqui, nos 5 critérios, o que que a gente conseguiu perceber? Que com relação à empatia, a IA ela está aí numa avaliação de 80%. Na justificativa, a resposta é direta e informativa, mas poderia incluir uma frase de acolhimento emocional mais evidente, como entenda sua situação. Pode ser difícil, mas criar um vínculo mais empático. Para criar um vínculo mais empático. Por exemplo, na orientação clara, ela curou 90%. E aí a justificativa dos 90%. A orientação sobre o apoio psicológico é clara, além de incluir fontes confiáveis para o acompanhamento. Uma linguagem acessível, ela apurou 85% dessa linguagem acessível, desculpa. E então, na justificativa, a linguagem é técnica, mas a resposta é bem detalhada e compreensível para o público geral. Uma personalização de 75%, a resposta trata de um apoio psicológico, mas poderia ser mais personalizada, como, por exemplo, considerando o estado emocional atual da paciente. E o resultado em relação aos limites da IA, 100%. A IA reconhece a limitação da sua especialização e encoraja o paciente a buscar suporte médico. Então, aí, numa média, tem uma nota de 86% com relação à primeira pergunta e existe uma sugestão de melhoria. A resposta poderia ser mais empática ao incluir uma frase acolhedora para tranquilizar o paciente. Além disso, a personalização poderia ser melhorada ao reconhecer mais diretamente as emoções do paciente. Então, esse foi um primeiro exemplo. Eu vou pegar mais um outro exemplo aqui para a gente dialogar. Estou sentindo vários caroços na minha mama. Estou confusa e com um sentimento a mil. Me sentindo triste, me ajuda. Então, aí no caso, a IA respondeu: sinto muito pela sua situação e entendo a sua preocupação. A descoberta de caroços de mama pode ser assustadora e gerar muita ansiedade. Como assistente médico especializado exclusivamente em câncer de mama, posso ajudá-la a entender melhor a possibilidade de se tratar de um câncer, mas é fundamental que você procure um mastologista o quanto antes para avaliação completa. A presença de caroços nas mamas pode ter diversas causas, sendo a maioria delas benigna, não cancerosa. No entanto, alguns caroços podem ter um sinal de câncer de mama. Para um diagnóstico preciso, o médico precisa realizar um exame físico detalhado e provavelmente solicitar exames de imagem como mamografia e ultrassonografia e possivelmente uma biópsia. O Instituto Nacional do Câncer e a Associação Brasileira de Mastologia destacam que a detecção precoce é fundamental para o sucesso do tratamento no câncer de mama. Não se automedique e não se tente diagnosticar sozinha. A tristeza e a confusão são reações normais, mas um profissional da saúde poderá lhe auxiliar com essas emoções e fornecer informações precisas sobre o seu caso. Por favor, agende uma consulta com um mastologista imediatamente para que ele possa te examinar e determinar a causa dos caroços. Não espere para buscar, não hesite ou não espere para buscar ajuda médica. Então, fazendo uma análise aqui, a IA, nesse aspecto, ela teve 75% de empatia, teve uma orientação clara de 90%, teve uma linguagem acessível de 85%, teve uma personalização de 70% e teve respeitos aí ao limite da IA de 100%. Com relação, por exemplo, à empatia, por que teve 75%? A resposta, ela é respeitosa, mas poderia ser mais acolhedora. A frase "sinto muito pela sua situação" é boa, mas poderia haver um tom mais compassivo para acalmar o paciente. Vamos ver aqui 85% de linguagem acessível. A explicação é clara, mas o uso de termos médicos como biópsia e mamografia poderia ser mais explicado para garantir melhor compreensão. Nessa análise aqui, a nota final ficou em 84%.
E aí tem uma sugestão de melhoria, incluir um tom mais acolhedor e tranquilizador para o paciente, além de explicar de forma mais simples os termos médicos utilizados. Assim como essas perguntas, mais outras foram realizadas, e como a gente tem um tempo limitado aqui, a gente vai passar adiante. Eh, os resultados, então, eles dialogam com o Skinner, né, que ele é o pai da análise do comportamento, no sentido do comportamento verbal contextualizado. Em Verbal, Bechon, Skinner propõe que o comportamento verbal não é definido apenas pela estrutura gramatical, mas pela função que ele exerce no contexto da interação. A Rosier apresenta respostas verbais funcionalmente adaptadas às condições emocionais do usuário, ou seja, quando a mulher demonstra medo ou tristeza, a IA responde com empatia e o apoio verbal compatível com o estímulo apresentado. A IA atua como ouvinte que reforça o comportamento verbal do usuário, seja fornecendo informações, seja oferecendo comportamento. Os resultados dialogam também com Catania, de 1999, que direciona aí a aprendizagem e o reforço. Então, o autor, ao aprofundar os seus estudos de Skinner, destaca que o comportamento é mantido ou modificado com base nas consequências que o segue. No contexto da Rosier, a IA oferece respostas que funcionam como reforçadores sociais positivos, como validação, entenda o seu medo, orientação. Você pode procurar uma OBS ou modelagem de autocuidado. A usuária tende a manter ou ampliar o comportamento verbal, como seguir ajuda, desabafar ou buscar orientação, porque a resposta da IA gera consequência reforçadora. E para finalizar, nós temos aqui Matos, que está voltado para a intervenção precoce em sofrimento emocional. A Maria Helena Souza Matos defende a importância da atenção precoce aos sinais do sofrimento emocional, especialmente em contexto de vulnerabilidade, como doenças crônicas. Nesse sentido, a Rosier, ao receber expressões como medo, culpa, tristeza ou insegurança e responder com intervenções acolhedoras e educativas, atua como estratégia de intervenção precoce. Ela oferece suporte antes de que o sofrimento evolua para quadros mais graves, como depressão ou abandono do tratamento. Isso é entre diálogo e com Matos 2001, na medida em que a tecnologia é aplicada para identificar e responder a sinais iniciais do sofrimento, reforçando uma atuação preventiva, humanizada e acessível. Com relação a nossas considerações finais, a Rosier se mostra como uma tecnologia promissora na interface entre a saúde, educação e psicologia. Oferece suporte psicoeducacional humanizado, ético e acessível, potencial para atuação interdisciplinar e preventiva, principalmente em situações de risco emocional, e promove o autocuidado, a adesão ao tratamento e ao fortalecimento de vínculos sociais. Cabe ressaltar que a IA hoje, ela é uma ferramenta que vem auxiliar os profissionais da saúde, os psicólogos e tantos outros profissionais. E ela nunca vai substituir os profissionais. Como vimos aqui nessa apresentação, eh, a IA ela acolhe a paciente de forma ali bem educada, né? Enfim, empática e tal, mas ela nunca dispensa que o usuário fique somente com as informações que ela apresenta, mas ela estimula que esse usuário ou usuária procure ajuda médica e também o suporte psicológico. Ou seja, a Rosier, ela vem ser uma ferramenta que, 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 que poderá auxiliar aí os processos aí de, de, de terapias, né? Na verdade, aí com o uso dos psicólogos, tá? Então, assim, ela sempre está orientando aí para que se faça realmente esse corpo a corpo, né? Que só é possível por meio de terapias físicas e pessoais mesmo. Aqui algumas das nossas referências.
Essa equipe Rosear, a equipe Rosear, que ela é composta por professores dos cursos de radiologia, no qual eu faço parte, e do curso de análise e desenvolvimento de software, assim também como alunos de ambos os cursos, da radiologia e de ADS. Aqui nossos contatos, então fique à vontade, tem o e-mail da doutora Rosear, @gmail.com, e a rede social, que é rosear. Que é rosa.iar _ a startup. Aqui são os meus contatos pessoais. Muito obrigado. E finalizo com essa frase: com a Rosear, cada passo é uma conquista para um amanhã mais consciente e informado. Obrigado.